Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa quarta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Amados e amadas de Deus, temos Jesus que está em movimento, Jesus que sai da sinagoga e entra na casa de Simão. E qual é a realidade que Jesus encontra na casa de Simão? A sogra de Simão está sofrendo com febre alta e pedem a Jesus então em favor dela. O que faz Jesus? Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. O inclinar-se, amados e amadas de Deus, é a capacidade de descer onde a pessoa está. Jesus se inclina, Jesus ameaça a febre e a febre a deixou. Ela está livre agora, ela estava doente, estava com febre, ela foi libertada por Jesus, ela foi curada por Jesus. E continua o texto bíblico, imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Amados e amadas de Deus, alguém que curada por Jesus se coloca a serviço de Jesus, começa agora a fazer da vida um dom de serviço, um dom de amor. Amados e amadas de Deus, grande exemplo para nós. Cada um de nós foi curado por Jesus, cada um de nós, através do batismo, foi inserido no mistério de Cristo e somos chamados a servir. Quem é curado por Jesus, quem é curado pela palavra de Jesus, quem experimenta o amor de Jesus, se coloca numa posição de saída, se coloca numa posição de serviço. Continua o texto do Evangelho. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. Amados e amadas de Deus, agora estamos no entardecer, ao pôr do sol, e as pessoas que tinham doentes, levavam os doentes até Jesus. E o que fazia Jesus? Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. Amados e amadas de Deus, Jesus não é indiferente diante da dor, diante do sofrimento das pessoas. Jesus cura as pessoas, Jesus liberta as pessoas da sua doença, do seu mal. Jesus, colocando as mãos em cada um deles, os curava. Continua o texto do Evangelho. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Messias. Amados e amadas de Deus, pessoas possuídas pelo demônio, o demônio sabe quem é Jesus, o demônio sabia que ele era o Messias, e Jesus os ameaçava e não os deixava falar, pois sabiam quem ele era, sabiam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Continua o texto do Evangelho. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Amados e amadas de Deus, agora querem reter Jesus. Jesus não se deixa reter, não se deixa dominar, porque ele deve anunciar também às outras cidades, deve anunciar nas outras sinagogas a boa nova do reino de Deus. É a liberdade de Jesus, é a liberdade do Filho
de Deus. Amados e amadas de Deus, que esse texto nos ajude verdadeiramente a nos encontrarmos com Jesus, a deixar com que Jesus nos cure, que esse texto nos ajude verdadeiramente a vivermos e a participarmos da liberdade de Jesus. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.